Boa tarde, amigos! Tudo bem com vocês? Hoje a prof tá pequenininha aqui embaixo, estão me vendo? Então, hoje é nosso cultinho, né? Nossa penúltima aulinha da semana e não pode faltar o nosso cultinho. A gente tem um tempinho com Jesus, aprendendo sobre Deus, né? Nesse tempo é tão especial. Ainda mais agora que a gente tem bastante tempo para ficar em casa. É muito importante que a gente nunca esqueça de ter o nosso tempo com Jesus, nosso tempo com Deus. E hoje a prof trouxe uma história bem especial para vocês. O nome da história é Jesus acalma a tempestade. Lembram que nós trabalhamos lá no tempo da Páscoa, na época da Páscoa? A prof contou para vocês, né, que Jesus é aquele cara que morreu para salvar a gente, que morreu para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse, né, ter a nossa vida, para que a gente pudesse ficar com as pessoas que a gente ama. Jesus é o cara que está cuidando de nós até hoje, que está sentado lá com Deus e que fica intercedendo por nós. Então, ele é muito especial, né? E ele faz tantas coisas por nós. Ele veio para a Terra, ele morreu pelos nossos pecados, pelas coisas erradas que nós fazemos, mas ele não foi lá para o céu e agora ele não se importa mais com a gente. Ele continua se importando e ele continua cuidando de nós. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele tinha uns amigos que se chamavam os discípulos dele, né? Os 12 discípulos dele. Bom, e tem muitas histórias de tudo que Jesus fez aqui na Terra. A prof vai contar agora para vocês algumas delas, tá? Então, o nome da nossa história, de novo, é Jesus acalma a tempestade, tá? Nem sempre a tempestade é uma coisa boa, né? A chuvinha ela é muito boa, mas às vezes a tempestade ela não é tão boa porque ela destrói as coisas. Então, aqui nessa história, a gente está tentando falar sobre isso, tá? Sobre as coisas que podem acontecer de mal com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, Jesus e os seus discípulos, eles estavam num barco, né? Lá no barco, bem tranquilos, e de repente começou uma onda muito forte, muito forte mesmo. O mar, eles estavam lá no mar da Galileia e o mar começou a se agitar e se agitar e se agitar. E eles começaram a pensar que eles iam morrer, porque eles pensaram que a tempestade ia fazer o barco afundar. Eles devem ter ficado com muito medo, né? Eu ficaria. E os discípulos ali, ó, estavam com muito medo, porque as ondas passavam por cima do barco e enchiam o barco de água. E quanto mais água dentro do barco, mais perto ele estava de poder afundar. Só que, imagina, os discípulos estavam lá morrendo de medo, todos cheios de medo. E sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Os discípulos estavam gritando, estavam chorando, estavam se ajoelhando para orar. E Jesus estava dormindo. E aí, eles foram lá e acordaram Jesus e gritaram assim: Jesus, Senhor, salve-nos, nós vamos morrer. E aí, Jesus acordou lá, todo sonolento. E Jesus estava muito calmo. E aí ele falou assim, olha só, os discípulos estavam com muito medo e Jesus estava super calmo. E aí ele falou assim, por que vocês estão assim? Por que são tão medrosos? Como é pequena a fé de vocês. Então, Jesus olhou lá para o mar e mandou as águas se acalmarem. E quando Jesus mandou as águas se acalmarem, na hora, todas as águas se acalmaram. O mar parou de ficar agitado, a chuva parou, as águas não fizeram mais nenhuma onda. Olha ali. Os ventos e o mar ficaram calminhos, ó, não tem mais aquelas tempestades. E os discípulos ficaram admirados, eles não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. E eles falaram assim,
Que homem é este que manda até nos ventos e nas ondas? Jesus, gente, era que nem um super-herói. Ele tinha superpoderes. Ele mandava no vento e nas ondas. Se ele dissesse para a chuva parar, a chuva parava na hora. Se ele dissesse para começar a chover, começava a chover na hora. Se ele olhasse para uma árvore e dissesse assim, para a árvore secar, ela secava na hora, ela morria na hora. Então Jesus era como um super-herói, só que ele era muito, muito, muito mais poderoso que todos os super-heróis que a gente conhece. Muito mais poderoso que o Homem-Aranha, muito mais poderoso que a Supergirl, muito mais poderoso que a Mulher Maravilha, muito mais poderoso que o Super-Homem e que todos os heróis que a gente conhece. Até que o Flash, até o Sonic e todos os outros que vocês podem imaginar, Jesus era mais poderoso. E é ainda. Depois teve uma outra coisa que aconteceu que mostrou os poderes de Jesus. Olha só. Teve um tempo que Jesus estava muito ocupado e tinha muitas pessoas seguindo Jesus, porque Jesus ele sempre tinha algo de bom para dar para as pessoas. Por isso que multidões quer dizer muitas pessoas estavam sempre seguindo ele. E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas estavam com fome, né? E aí, não tinha comida para todo mundo. Tinha apenas um lanchinho de um menino. E aí, Jesus falou assim para as pessoas irem para casa, né? E aí, até os discípulos, ele pediu que os discípulos fossem embora, né? Depois que ele alimentou as pessoas. Porque primeiro, ele foi lá, pegou o lanchinho de um menino, tinha só 5 pãezinhos e 2 peixes, e aí ele orou para Deus e multiplicou, deu para todo mundo comer, mas tinha muita, muita, muita gente lá, sabe? É como se toda a nossa escola comesse só com 5 pães e 2 peixes e ninguém ficasse com fome. Foi isso que aconteceu, superpoderes de multiplicação de Jesus. E aí, Jesus então pediu, depois que ele alimentou as pessoas, ele pediu que elas fossem embora e que os discípulos fossem também. E aí, Jesus pediu que os discípulos entrassem no barco e fossem de novo para o mar da Galileia, para o outro lado. Aí, quando todo mundo tinha ido embora, Jesus foi lá para um monte e começou a orar, começou a falar com Deus, né? Porque Jesus ele era muito próximo de Deus, ele estava sempre conversando com Deus. E aí, chegou a noite e Jesus ainda estava lá orando. E, enquanto Jesus orava, os discípulos que estavam lá no barco no mar começaram a presenciar uma tempestade de novo. Olha só o que aconteceu. O vento estava muito forte, de novo as ondas batiam no barco e os discípulos não conseguiam ir adiante, não conseguiam continuar, não conseguiam sair do barco, não tinha mais o que eles fazerem. Eles estavam na metade do caminho e eles estavam usando toda a força que eles tinham. E aí aconteceu uma coisa muito surpreendente. Daqui a pouco eles estavam lá no barco e no meio da tempestade os discípulos começaram a ver uma pessoa caminhando em cima da água. Tem como a gente caminhar em cima da água? Eu não consigo, vocês conseguem? Não, né? A gente consegue caminhar dentro da água, a gente consegue mergulhar, mas a gente não consegue caminhar em cima da água, como se a água fosse dura e a gente conseguisse caminhar em cima dela. Não tem como, né? Mas Jesus conseguiu, porque ele é um super-herói, né? O nosso super-herói. E aí, Jesus estava caminhando em cima da água. Só que os discípulos, eles estavam com tanto medo que eles olharam Jesus lá de roupa branca e pensaram, meu Deus, é um fantasma. E aí eles ficaram com muito medo. E aí Jesus falou assim, coragem, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, falou assim, ah não, mas eu não vou acreditar não. Se é Jesus, então deixa eu andar sobre as águas contigo. E aí Jesus falou assim para Pedro, vem Pedro. E Pedro pulou em cima da água
E sabe o que aconteceu? Ele começou a andar em cima da água também com Jesus. Olha as coisas legais e maravilhosas que a gente consegue fazer quando a gente tem Jesus junto com a gente. Com certeza Pedro não teria conseguido andar em cima da água se Jesus não tivesse dado essa possibilidade para ele. Mas como Pedro estava com Jesus e confiou na palavra de Jesus, quando Jesus disse vem, Pedro foi capaz de andar sobre as águas. Por isso que a gente diz que Pedro não andou propriamente sobre as águas, mas ele andou sobre a palavra de Jesus. Porque não importa o que acontece, né, gente? Meus amores, sempre que a gente tem Jesus com a gente pode ficar tranquilo, porque ele está cuidando de nós. E aí, Pedro andou sobre as águas. Só que aí, quando Pedro começou a duvidar e achar que aquilo não estava acontecendo de verdade, ele começou a afundar e ele ia se afogar, porque o mar era muito, muito fundo. Mas, como Jesus estava sempre lá para ajudar e está sempre lá para ajudar a gente, mesmo quando a gente não merece, Jesus estendeu a mão e deu a mão para Pedro e puxou ele para cima. Jesus falou assim para ele: como a sua fé é pequena, por que você duvidou? E aí Jesus ensinou para Pedro e para todos os discípulos como a gente precisa confiar nele. Vocês viram que os discípulos eles passaram por tantas coisas difíceis, gente, por tantas situações que eles tiveram medo, que eles ficaram com muita insegurança, que eles ficaram desesperados, apavorados. Apavorado é uma pessoa que está com muito, 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 muito medo. E eles ficaram assim, os discípulos tiveram esses momentos em que quando eles achavam que eles estavam sozinhos e não tinha mais o que eles fazer. Eles estavam lá no meio da tempestade, né? Mas eles ficaram admirados com tudo aquilo que Jesus fazia. E eles perceberam que Jesus realmente era o Filho de Deus. Era o cara que veio para nos salvar. Porque só ele pode fazer esse tipo de coisa. Pode olhar para o mar e fazer as ondas se acalmarem. Só Jesus pode andar por cima das águas. Só Jesus pode nos fazer andar por cima das águas. E o que essa história ela quer nos ensinar? Ela quer nos ensinar, meus amores, que na verdade a gente precisa sempre confiar em Jesus. Na verdade, a Prof está ensinando para vocês que vocês precisam, mesmo quando vocês estiverem com medo, mesmo quando vocês estiverem tristes, mesmo quando vocês pensarem que não tem nenhuma solução, Jesus vai estar com vocês. E Ele pode melhorar qualquer coisa. Ele pode tirar o seu medo, Ele pode tirar a sua tristeza, Ele pode te ajudar sempre, sempre, sempre. E para pedir ajuda de Jesus é muito fácil. É só a gente fechar o nosso olhinho e orar. E falar assim, ó, Jesus, me ajuda a não sentir mais medo, me ajuda a não me sentir mais triste, me ajuda a confiar em você nesse momento, tá? Então, nunca se esqueça que Jesus, ele é super poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode resolver qualquer situação, ele pode nos ajudar em todas as situações que a gente passar na nossa vida. Não importa o que seja, tá bom? É só vocês confiarem nele, entregarem a vida de vocês para ele. E sempre que vocês se sentirem tristes ou mal ou tiverem com medo de alguma coisa, é só vocês orarem para Jesus e pedirem para Ele cuidar de vocês, certo? Bom, e a nossa atividade de hoje, então, é muito, muito simples, tá? Vocês vão pensar aí em qual é o superpoder que vocês mais gostaram de conhecer de Jesus e aí vocês vão mandar um áudio lá para a Prof, lá no WhatsApp da Prof, dizendo assim, Prof, eu gostei que Jesus tem o superpoder de andar sobre as águas. Eu gostei que Jesus tem o superpoder de acalmar a tempestade. Eu gostei que Jesus tem o superpoder de cuidar de nós. O superpoder de Jesus que vocês mais gostaram, vocês vão mandar lá no WhatsApp da Prof num áudio, certo? Combinado? Então tá. Se vocês tiverem um outro superpoder que vocês também gostam e que não apareceu nessa história, porque Jesus tem muitos outros poderes, vocês podem mandar lá para a Prof também, certo?
Então tá, um beijão, até amanhã, que é a nossa última aula da semana. Tô com muita saudade. Tchau!